Fala, nação santista, tudo bem com vocês? Eu, Juliane dos Santos, apresento Tática Santástica dessa segunda-feira, segundona, braba, mas com vitória do Peixe. Então tem tudo pra ser uma segunda-feira, uma semana maravilhosa de Copa do Brasil, inclusive. Mas a gente vai falar sobre Vasco 0 e Santos 1. David Washington brilhando mais uma vez, nosso garoto. A bica da Vila Belmiro só lá tem. Só existe lá. Só de lá que saem essas preciosidades do futebol mundial. Bom, vamos falar agora ali, daqui a pouquinho já no campinho. Eu gosto de fazer uma introdução com vocês. Jogar em São Januário é complicado. A gente sabe que o Vasco vinha até então de um retrospecto muito abaixo. A torcida do Vasco, que até então no intervalo começaram a xingar o Barbieri, inclusive, mas um Santos que conseguiu consolidar o seu jogo, principalmente na parte da defesa. Então você viu um Joaquim muito bem, o Messias e o Natan, que não foi tão sólido, mas o Gabriel Inocêncio, eu não tenho o que falar dele. Ele, pra mim, é titular absoluto desse time do Santos. Ele jogou pelo lado esquerdo devido à ausência do Lucas Pires. E é um lateral assim, que lateral? Chegou como mineiro, comendo quietinho, pelas beiradas, sem holofotes, e é um baita de um lateral. Eu posso falar sem medo, sem muretar, que hoje é o melhor lateral sólido que o Santos tem. É o Gabriel Inocêncio. Bom, o que mais que a gente pode destacar? É o Santos, Juliane, que foi bem coletivamente, defensivamente, ainda taticamente falando, ainda falta subir mais a régua. Mas ela já tá subindo. A parte da defesa do Santos hoje é sólida. Eu acredito que o Odair vai conseguir ajustar o meio e o ataque. O Rodrigo Fernandes fez uma boa partida, também achei regular. O Dodi, né, que sem indícios, que é sempre muito regular, protegendo muito a defesa do Santos, né? Então eles foram uns leões ali naquele meio campo, protegendo muito essa defesa do Santos. Por isso que o Joaquim, o próprio Messias, ficaram muito mais seguros e sólidos, devido a essa boa contenção ali do meio campo, o Rodrigo Fernandes e o Dodi, que protegeram bastante. O Gabriel Inocêncio pelo lado esquerdo, né, que apoia bem defensivamente, apoia bem também ofensivamente. O Natan, que ficou um pouquinho displicente, né, e é sempre falar do Natan, é displicência, né? Até o João Paulo no final do primeiro tempo foi lá conversar com ele, vi que ele brigou com o Natan, né? Falou algumas coisas que não gostou durante o primeiro tempo, mas é isso. E o ataque, a gente tem que falar dele, né? O David Washington, que recebeu muito bem aquela bola do Lucas Lima em um momento que o Vasco estava pressionando muito o início do primeiro tempo, só pressionava. E foi um Santos muito reativo. Foi um 4-3-3 que eu vou mostrar aqui pra vocês, jogando com bloco baixo. E foi nítido que o Odair Hellmann foi em busca de um empate e por uma bola só. Foi nítido, foi visível. E o Santos de Odair joga assim fora de casa. Mas, óbvio, conseguiu a vitória, né? E chamando muito o Vasco pra dentro do seu campo. E um Santos que foi jogar diante de um contra-ataque. Só que o Lucas Lima, mais uma vez, líder de assistências nesse time. Como eu gosto de ver ele flutuando, né? Sem estar jogando conforme ele estava jogando lá do lado direito, lá somente com um ponta. E agora ele está se destacando, né? Flutuando um pouco mais nesse meio campo. E foi uma bela assistência dele ali pelo lado esquerdo, encontrando o David Washington, que estava fora da área, tá? Porque a defesa do Vasco dormiu um pouco, mas isso não tira o mérito do David, o nosso presidente, que estava muito fora da área, mas ele conseguiu fazer um golaço. Ele é demais, ele é muito diferente. Bom, então vamos falar sobre o que foi esse Santos e Vasco. Os pontos vermelhinhos, eu já vou destacar para vocês, o Vasco e um Santos assim, ó. Foi aqui no 4-3-3 jogando no bloco baixo, né, totalmente reativo. A gente já conhece esse sistema do Santos, principalmente fora de casa. Aqui ficou o Gabriel Peck, aqui ó, mais voltado pelo lado direito. E aqui ficou o Figueiredo. E aqui ficou o defensor do Vasco. E um Santos que jogou muito no bloco baixo, mas
explorando as costas depois da defesa do Vasco no contra-ataque. O que mais me chamou a atenção foi o deslocamento do David Washington. Então a gente viu o presidente voltando, como o Santos jogava ali com bloco baixo, mas ele ficava fora da área, mas o perfilamento dele, posicional, era muito bom. Ele sabe se espaçar muito bem dos defensores do Vasco, no caso. Então ele voltava um pouco mais. Quando ele recebeu essa bola, principalmente aqui do Lucas Lima, que estava pelo lado esquerdo, ele fez um baita gol, ele estava aqui, ó. Ele estava aqui. Bem próximo à meia-lua, mas um pouco mais aqui, ó. Aqui no posicionamento bem rente, quase a meia-lua. Então, o David Washington, ele sabe muito bem fazer esse papel de desmarque, tirando realmente o defensor daquela ação de ataque para ele fazer totalmente o seu perfilamento e colocar para dentro do gol. Ele é muito bom, assim, é um 9 diferente, é um 9 que ele sabe fazer aquela leitura, até antever a jogada, do que ficar somente preso entre os zagueiros na grande área. Então isso foi até mesmo essa consistência no gol do presidente. O meio-campo, depois entrou o Alisson, teve as mexidas, o Ruiz também entrou. Mas o meio-campo com o Rodrigo Fernandes e com o Dodi, o Dodi que ficava muito, muito bem ali, como fazendo aquele papel de portador na saída de bola. E o Rodrigo Fernandes também fechando bastante. O Gabriel Inocêncio, que fazia aquele papel como estava subindo o Santos quando tinha a bola, subia suas linhas. Ficava o 4-3-3 propositivo e sem a bola o 4-3-3 reativo jogando lá embaixo com o bloco baixo. O Inocêncio, ele apoiava muito bem aqui pelo lado esquerdo. Então, o Santos com a bola ficava muito bem compactado, porque virava o 4-3-3 propositivo, colocando o Vasco dentro do seu campo de ataque. Então foi muito interessante a gente ver essas nuances. Então foi um Santos com nuances táticas na primeira e na segunda etapa, conforme o jogo, o adversário pedia, o Santos se portava. Foi isso. O trabalho do Odair ainda, você fala, nossa, nota 10 e tal, mas a gente dá parabéns, assim, da evolução, porque tá obtendo evolução e isso é muito importante. Então a gente vê que é um Santos já que fez muito bem a leitura do Vasco, jogou ali realmente com a casinha fechada na primeira etapa, mas quando teve a oportunidade, subia suas linhas, jogava propositivo e depois baixava suas linhas, mas com uma defesa muito sólida. Hoje a característica do Santos do Odair é a defesa, que é muito sólida. Joaquim, Messias, Inocêncio, muito bem. Dodi também, excelente. Então eu acho que essa característica defensiva do Santos hoje permite que essas nuances acontecem, taticamente falando, na equipe do Santos. Esse foi o Táticas Fantásticas de hoje. A gente já volta nessa semana pra gente falar sobre Copa do Brasil com o Bahia. Agora, o Bahia pela Copa do Brasil. Um beijo pra vocês e vai pra cima deles, Santos.